limpa, o sol entra. Mas acontece imediatamente que aquele mato começa de novo a invadir a clareira. Na nossa vida é assim. Por isso que a palavra de Deus fala: aquele que perseverar até quando? Até o fim. Este será o quê? Salvo. Não adianta alguém falar: não, porque alguns por aí pensam que a salvação é igual um bilhete de entrada, um tipo de entrada em algum evento. Eu tenho bilhete. Não importa o que aconteça, eu continuo com o bilhete, certo? Eu vou entrar. Vai nessa. Salvação não é assim, não. A salvação propõe que esteja acontecendo hoje. A salvação do passado se chama justificação, mas é preciso a salvação do presente, que se chama santificação, que se chama compromisso. Resposta que eu dou hoje. Então não existe isso. E isso está do início ao fim da Bíblia. Lá no livro de Ezequiel, Deus já repreendendo o povo, lembra? No livro de Ezequiel, falando: você mata lá e vai lá e avisa essa gente. Avisar o quê? Avisa eles o seguinte: que se o justo praticou justiça, mas se desviou da justiça e morreu nessa condição, ele está perdido. O ímpio, vivendo a sua impiedade, se converteu, deixou a sua injustiça e morreu nessa situação, ele é justo. Por isso, não existe garantia que não dependa da nossa resposta a Deus hoje. Qual que é essa referência? Ezequiel 18. Então, meus irmãos queridos, eu estou apenas dizendo assim: importa que a gente tenha experiência com Deus hoje, que a nossa salvação esteja plena hoje. Se hoje ouvir sua voz, não endureça o seu coração. E a palavra de Deus nos admoesta, como 2 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11. Esse texto de 2 Pedro eu gosto muito, a mim me admoesta muito, porque começa 2 Pedro dizendo assim: visto como por seu divino poder nos têm sido doados todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, pelas quais nos tornam coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção, das paixões que há no mundo. Parece que já está tudo aí, está tudo completo. O que não precisa mais nada é o que você já tem, o que está garantido. Está falando assim: você tem promessa, você tem vida de Deus, você participa da natureza divina, o Espírito de Deus está dentro de você. Olha que coisa gloriosa. Parece que agora é só ficar deitado esperando. Não. O texto continua: por isso, juntando toda a sua diligência, associar com a vossa fé a virtude, com a virtude do domínio próprio, com o domínio próprio conhecimento. Eu nem lembro direito. Então, alguém abriu aí? Amém. Própria perseverança, piedade, com a piedade, fraternidade, com a fraternidade, o amor. Ótimo! Ou seja, você já tem, mas você tem agora junto tudo que você pode e vai associando e corre atrás. Amém? Toda a sua diligência. O que é diligência? Diligência é zelo. A palavra diligência na Bíblia mais ou menos é igual quando você tem que estar atento a alguma coisa, você se levanta para ficar assim, olhando. Isso é diligência, para não deixar passar. Junta toda. Aí continua os outros versículos, logo em seguida, acho que o 9 e o 10. O 8 fala assim: porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Isso! Fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Isso mesmo. 10 e 11 também? Pois aquele a que essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação de seus pecados outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto
procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Texto maravilhoso, concordam comigo? Aleluia. Está falando assim, por isso, buscai com diligência cada vez maior. Hoje não tem essa. Uma vida cristã sadia prevê fome contínua. O apóstolo Pedro, esse mesmo, ele fala no 1 Pedro, fala assim, vocês devem desejar o leite espiritual como criança recém-nascida. Ele está falando para discípulo novo aqui, não, está falando para a gente, para crente velho. Mas o crente velho, o cristão velho, o discípulo antigo, ele vai ser um bebezinho sempre? Não, ele é adulto. Mas o que a gente tem que ser sempre como um bebezinho recém-nascido? Na fome por Deus, amém? Porque o bebê recém-nascido tem uma fome desesperada, não é assim? Ele sente fome a cada 2 horas. Então, como um bebê recém-nascido, você tem que sempre ter fome de Deus. Fome como um bebê recém-nascido. E aí, com diligência cada vez maior. Então não tem essa de dizer assim, a pessoa quando é discípulo novo, já ouviu falar isso, está no primeiro amor, por isso que está com aquele fervor, por isso que está com aquela alegria, por isso que mas depois que ele fica velho, isso passa. Não, a Bíblia fala sobre a gente ter o nosso primeiro amor restaurado. Não diz? Lá em Apocalipse? E não diz, então, aqui nesse texto que você tem que ter diligência cada vez maior? Se você foi diligente quando se converteu, a sua diligência, você tem que crescer em diligência, crescer em zelo, crescer em fervor, meu amado. Vamos lá. Pular algumas coisas, porque senão te garra, né? Em quais áreas, então, eu gostaria de focar agora, que nós precisamos ter experiência hoje? Por isso eu chamo de experiência viva hoje, tá? Primeira área, nós precisamos ter uma experiência viva na nossa relação com Deus, na nossa comunhão com Deus. Temos que ter um relacionamento que produza experiência hoje. Eu pergunto então, o seu relacionamento com Deus existe? Existe relacionamento com Deus? Presta atenção. Jesus em João capítulo 15, ele fala sobre a videira e o ramo. E fala que o ramo que permanece em mim dá fruto. Nós podemos sim aplicar que permanecer em Cristo não é um ato de fé passivo simplesmente, mas é expressão de relacionamento com Ele. Nascer é algo, de certa forma, que não depende da pessoa. Ou seja, receber o Espírito Santo de Deus depende dele ter vindo morar em mim. Dependeu de mim por espaço vazio, certo? Mas ele vir, não foi eu que criei. Eu nasci de Deus porque ele veio, habitou em mim e evidenciou. Agora eu tenho testemunho. João fala em 1 João, quem está nele tem em si o testemunho. Então o testemunho é o testemunho do Espírito. Sim, eu nasci, eu tenho a vida dele. Não criei isso, ele me deu. Por isso eu gosto também daquela expressão assim: eu não obedeço para me tornar filho de Deus. Eu me tornei filho de Deus e por isso obedeço. É o contrário. Certo? É o mesmo que dizer: eu não me tornei uma pessoa, eu me esforcei, eu nasci para me tornar. Não, eu nasci primeiro, depois me tornei um ser humano, cresci.
É assim a vida em Deus. É assim a vida nele. Mas conhecê-lo depende de relacionamento. Então, se e isso já tem muitos casos assim, né? De que o pai, né? A moça ficou grávida e o cara abandonou e foi embora. Então ela ficou com aquela criança. Aquela criança não tem pai? Tem. Às vezes eu sei de casos do pai que mora na Europa, por exemplo, e que manda dinheiro para sustentar aquele menino, para ajudar no sustento dele. Conheço um caso, pelo menos, mas tem muitos. Ele manda lá um dinheiro no mês, só que o filho pouco conhece o pai. Ele deixa de ser pai porque está lá? Não deixa, mas não tem relacionamento nenhum. Aquele menino não conhece o pai dele, não tem, não andam juntos, não tem tempo, e para conhecer você tem tempo. Então, repito a pergunta: como anda a sua experiência de relacionamento com Deus hoje? Pode dizer que existe aí uma experiência. O que é experiência com Deus? O que seria, gente, você ter uma experiência com Deus, da relação com Ele? Pensa aí um pouquinho. Experiência principal com Deus é você ouvi-lo, ok? Ele falou comigo, meu coração ardeu com a sua voz, eu tenho comunhão com Ele, certo? Comunhão é sintonia, é ter paz com Ele. É aquela sensação de que Ele está aqui. Relacionamento com Deus verdadeiro gera consolo, gera direcionamento da alma. Como anda a sua relação com Deus? A relação com Deus tem dois elementos principais: a oração e a palavra de Deus. Soma dessas duas coisas. Então não tem como se ter relação com Deus sem incluir oração, sem incluir as Escrituras. E tempo para você se dedicar a isso. Existe um texto que eu gosto, alguém leia para mim aí, Provérbios capítulo 2, parece que é de 1 a 5. Provérbios 2, de 1 a 5. Quem abriu, pode ler. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, e se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Amém. Eu sempre digo que esse texto está relacionado com comunhão com Deus, com relação com Deus, pelo que a pessoa vai achar no final. Dois itens que falam no final: entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Mas isso é para qualquer pessoa? Não. Repete de novo, lê de novo, presta muita atenção. Quem terá esse resultado? Lê de novo aí para nós. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, aceitar as palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, isso, para fazeres atento à sabedoria do teu ouvido,
Ok? Para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amém. Imagina se você soubesse que nesse sítio tem um pote de ouro enterrado em algum ponto. Você tem certeza absoluta que ele está em algum ponto. Então você vai cavar ele inteiro, até achar, vai cavar. Vai suar. Por quê? Porque aquilo é valioso demais. Então o escritor aqui de Provérbios está dizendo assim: olha, você quer mesmo Deus? Você quer mesmo conhecê-lo? Você deseja mesmo? Então você vai buscar como quem procura um tesouro escondido. O que diz Colossenses 2:1? Alguém leia, por favor. Colossenses 2:1. Gostaria, pois, que soubesseis qual grande luta venho mantendo por vós, É isso mesmo, vai, gente. Deus Laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Amém. É para procurar como tesouro escondido, não é? Onde os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão ocultos? É em Cristo. Então, se nós queremos, irmãos, ter experiência com Deus, nós precisamos fazer mais ou menos o que tem em Provérbios 2. Por quê? Porque nele estão ocultos, não estão manifestos, os tesouros da sabedoria e do conhecimento, mas que Deus quer desvendar pelo Espírito Santo ali, por meio da sua palavra. É necessário tempo. Eu aprendi desde a minha infância na fé a necessidade de tirar tempo com Deus. Graças a Deus eu entendi isso antes até que alguém me falasse disso, porque eu entendi que eu precisava de contato com as Escrituras e não teria. Isso não vem por osmose, não vem por mágica. Eu precisava dedicar tempo. Naqueles dias eu comecei a levantar muito cedo para ler as Escrituras, para ter tempo com Deus. Então eu começava a trabalhar muito cedo e eu levantava mais ou menos 15 para 5 da manhã para fazer isso. Depois do meu almoço tinha um horário de 1 hora cravadinha. Eu tirava pelo menos metade desse tempo de novo com a palavra de Deus e com Deus aí para baixo com uma árvore para ficar ali. Por quê? Porque eu entendi, eu não sabia nem muito como fazer isso, mas a minha alma tinha sede de Deus. E, como diz Tozer, Deus fala com o nosso interesse por Ele. É muito importante. O outro texto que eu queria que lêssemos é Levíticos 6, 12 e 13, para relembrar. Alguém leia, por favor. Levíticos, capítulo 6, versículos 12 e 13. Quem vai ler? O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Amém. Como eu disse, vocês já ouviram isso, mas a minha pergunta é: na sua vida, você pode dizer que o fogo permanece aceso? Este texto, para mim,
mim é muito significativo. Por quê? Porque ele desafia a nossa experiência com Deus. Basicamente aqui é assim, né, o texto que foi lido. Naqueles dias tinha o altar no tabernáculo. Aquele altar precisava de ter fogo. Para ter fogo precisava de lenha. E para que tivesse lenha precisava de um sacerdote que fosse ativo na sua obrigação de manter a lenha em ordem sobre este altar. Nós podemos pegar isso como uma figura da nossa relação com Deus, amém? O que é fogo? O fogo é um dos elementos da natureza, né? São 4 elementos, Tiago? Você que sabe tudo? Não é? Fogo, terra, água e água. O fogo é um dos elementos da natureza e misterioso. Eu não sei se tem como definir muito bem o que é fogo. Não é? Por isso, fogo na Bíblia, ele é uma figura de diversas coisas. É figura da presença de Deus, é figura do poder de Deus, é figura do mover do Espírito, por causa das línguas de fogo, você vê lá em Atos 2. É figura de elemento transformador. Boa parte das coisas na natureza são transformadas por fogo. A comida crua é transformada em a comida cozida ou assada pelo calor do fogo. O ouro é purificado com fogo. O minério é transformado em aço por meio do fogo. Então, o fogo é elemento transformador. Nós sabemos então que na nossa relação com Deus precisa ter fogo. Amém? Amém. Fogo representa a presença dele, mover dele, revelação dele, transformação na nossa vida. Por isso, a nossa relação com Deus tem que ter isso. Fogo no altar representa uma alma sensível, inflamável, que se incendeia facilmente por qualquer sensação da sua presença. Amém? Alma sensível tem que ter. Se a sua alma é fria nesse momento, o fogo apagou. Só que é assim, fogo hoje é muito fácil. Hoje eu fui fazer café lá na casa de banho da Cida. Eu viro o botão, eu não uso nem fósforo, nem aperto em nada, só virar o botão já faz e acende. E tem fogo. Para nós, fogo hoje é muito fácil. O fogo no altar representa a vida de Deus, representa o poder de Deus, representa transformação, representa fervor, muita coisa. Só que a gente precisa entender o texto à luz do tempo que ele foi escrito. Se a gente pegar fogo no altar e pensar fogo como a gente obtém hoje, a gente não tem aplicação não, gente. A gente tem que pensar como é que se conseguia fogo naquela época. Era difícil. Eu nem sei como é que é. Em caseiro fica permanente aceso. É igual você vai na roça, né? Você não pode deixar um fogão de lenha apagar. Porque senão complica depois. Nossa! Você depois deixar ele apagar. Então, naquela época, fogo era pela fricção, né? O Tiago sabe tudo, podia até dizer também. Como é que faz para ter fogo, né? Você tirar uma madeira com outra madeira, era uma coisa que demorava. Começava ali uma fumacinha, uma faísca. Quem já foi escoteiro, acho que sabe também disso, né? Como é que é. Eu nunca fiz. Aí demora pra caramba. Depois você tem fogo, manter aceso para obter custa. Aí tem que ficar lenha. Isso. Não é fácil. Nesse contexto, o que a palavra de Deus quer dizer assim? Quer dizer, se o fogo está aceso na sua vida, na sua relação com Deus, não deixa apagar. Porque se perder é difícil voltar. Entende? Mas eu quero dizer que se o fogo apagou na sua vida, não é impossível voltar. Pode demorar um pouco. É necessária aquela insistência de Provérbios capítulo 2.
busca como tesouro escondido, insiste 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, jejua, dedica tempo, vai para Deus, tira 3 dias de jejum, mas o fogo virá, amém? Amém. E se ele vier, não deixa mais apagar, não deixa apagar mais, mantém ele aceso, porque a gente precisa disso, gente. E eu ponho aqui a necessidade imperativa das Escrituras nessa relação com Deus. Deus, oração para dar essa harmonia, oração de intercessão, oração de adoração, oração de quebrantamento, oração de súplica, oração de contemplação. Sabe o que é oração de contemplação e adoração? É muitas vezes o silêncio. Sabia que Deus ouve o silêncio? Sabia que Deus ouve lágrimas? Porque um altar em fogo, em chamas, não importa tanto, Deus ouve o seu silêncio muitas vezes. Orações escondidas, não importa, é oração que representa a relação, a harmonia, comunhão com Ele, Ele falando com você, você ouvindo sua voz. Nesse altar que tem fogo, a palavra de Deus é transformada em letra, transformada em vida. O mesmo processo da comida, ninguém pega o feijão, o arroz da lata e coloca no prato do jeito que está lá para comer, não é assim? Você pega a comida que está lá em grão, dentro da lata, e ela precisa de um processo. Ninguém come, mas aquilo é comida, aquilo é alimento, mas é alimento pronto? Não. A Bíblia, conforme ela está aqui, nesse livro, é comida, é alimento, mas está pronto? Não está. É preciso de revelação, é preciso ir ao fogo, amém? Fogo de um relacionamento, quando você vai meditar, onde você vai orar, fala comigo, você lê o texto, fala comigo, Senhor, é preciso tempo para ouvi-lo. Aí o fogo cozinha a comida, amém? E é preparado para você poder comer, você vai poder digerir aquele alimento agora. Irmãos, o processo de relação com Deus nas Escrituras, na palavra, segue esta dinâmica. A dinâmica do Espírito Santo te revelar. E quando Ele revela, Ele aplica na tua vida a palavra. Isto, presta atenção, isso tem que ser insubstituível numa relação sadia com Deus. Amém? Muitas pessoas hoje estão sobrevivendo de pregação na internet, certo? Existe uma prateleira, um arsenal de pregação, e um dos caras mais criativos que o outro, não tem? O cara prega bonito, que tem ilustração, que faz rir, que faz chorar, que faz... É extraordinário o que o cara fala. E tem gente que fica viciada em pregação bonita. Estão aí mandando as pregações, até de criança, de menino pregando, gente. E, assim, gente que você não conhece, você não quer falar, ou às vezes você conhece, e por causa que já não ninguém está ouvindo. Mas as pessoas estão prestando os ouvidos, sabe por quê? Porque isso é entretenimento espiritual. Não dá trabalho. É igual fast food. É igual comida enlatada. É rápido. Você abre e já está pronto. Você põe no prato e come. Não dá trabalho nenhum. Comer enlatado, você pode comer uma vez ou outra, numa emergência. Mas viver de enlatado, você vai ficar doente. Deus quer nos dar comida, fazer direto, quer dar pão fresco todo dia, amém? O maná caía todos os dias para o povo de Israel, e aquilo é uma figura na nossa relação com Deus também, amém? Nós precisamos ser alimentados diretamente dele. Não devemos ouvir pregação? Não estou dizendo isso não, tá?
não é a fonte da nossa nutrição. A fonte principal da nossa nutrição é nossa relação com Deus, que tem que ser viva hoje. Então a minha pergunta é: a sua relação com Deus hoje é viva? Você ouve a voz de Deus? Você tem uma relação com Deus que é vigorosa? A oração resolve na sua vida? Você entende que essa relação com as Escrituras tem que ser viva nesse ponto de você meditar e ouvir o Espírito Santo ali? Quem é apegado à palavra da verdade tem muito menos risco de estar influenciado e infectado, vou dizer assim, pela operação do erro que está acontecendo. Nós estamos vivendo num momento de cumprimento profético que está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 11 e 12. Todo o capítulo 2 praticamente está falando sobre a manifestação do anticristo ou do iníquo no final dos tempos. Esta operação está ali dita como um juízo de Deus. Por essa causa, Deus manda a operação do erro para darem crédito ao quê? A mentira. Todos os que não deram crédito à verdade, antes se deleitaram com a injustiça. Então, o mundo nos dias finais ia ser marcado pela operação do erro enviada por Deus. Deus manda, é um juízo de Deus para esta geração. A inversão de valores que você está vendo ali fora acontecer. Falando que o amargo é doce, o doce é amargo, falando que o certo é errado, o errado é certo. Principalmente com valores morais, com respeito à família, com respeito às coisas que são mais importantes. Isso Deus está permitindo. É um juízo de Deus sobre os ímpios, não sobre o povo de Deus, não sobre o seu povo. E nós podemos fechar todas as portas da mentira. Podemos evitar a escola, fazendo educação domiciliar. Podemos ter controle sobre a mídia, sobre a internet, que é um risco hoje pior até do que a escola. Podemos fazer os filmes, cortar tudo isso. Ou seja, fechar os canos de esgoto que são muitos hoje, que estão jogando todo o lixo, toda a impureza, toda a imundícia na mente das pessoas, dentro das suas casas, destruindo. Podemos fechar isso tudo e ainda não ser suficiente. Por quê? Devemos fazer isso, tá? Devemos fazer. Só que isso ainda não nos garante. Nós precisamos não apenas evitar o mal, mas devemos fazer o bem. E fazer o bem nesse caso é ter contato intenso com a verdade. Jesus disse que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele disse assim também em João 17: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a fonte de verdade absoluta que nós temos é a palavra de Deus, as Escrituras, como nós já temos aqui. Então, vamos ser homens e mulheres apegados intensamente à palavra de Deus agora, porque o que vai garantir nossa casa, fora da operação do erro, a nossa própria vida, é a verdade. Certo? Concorda comigo? Certo. Então, podemos fechar tudo que for erro de entrar na nossa casa, mas se não estivermos imersos na palavra, na verdade, ainda não temos garantia, ok? Então, vamos passar o tempo. Amém. Vamos parar aqui um pouquinho, vamos orar, vamos dar um intervalinho, vocês vão Obrigado, quer falar? Teve uma irmã, há um tempo atrás, que me perguntou se podia ouvir pregação na internet. Para minha irmã, pode. Desde que você tire seu tempo de oração, li uns 40 minutos, uma hora. Seu tempo de meditação na palavra também uns 40 minutos, uma hora. Desde que você pegue seus filhos e edifique a vida deles. Desde que você pega a apostila e vai estudar com seus discípulos, com os irmãos.
Desde que você, depois de fazer tudo isso, ouça pregação de quem a gente conhece a vida. Aí depois que você fizer tudo isso, vai sobrar muito tempo. Aí você ouve uma pregação lá fora. O problema é que quem ouve pregação de desconhecido está querendo coisa nova. Não fez nada disso que eu falei. Raramente uma pessoa que ouve uma pregação está com a vida com Deus intacta, perfeita e tal, e jejuando, agora sobrou tempo. Não, eu tenho certeza que não. Hoje está faltando tempo. Impossível fazer tudo isso que eu falei e ainda pregar o Evangelho e sobrar tempo para você fazer isso. Impossível. Não é verdade? Então vamos abrir o olho, porque a gente não fica correndo atrás de novidades. Não tem problema ouvir uma ministração, né? Não há proibição, mas a gente tem que estar bem afinado com Deus. Mesmo porque, uma vez afinado com Deus, não existe pregação que vai te tirar da presença de Deus, ok? Você vai começar a ouvir e falar, isso aqui não é de Deus, eu não quero nem acabar de ouvir. Não é verdade? Amém. Senhor, eu peço que o Senhor venha marcar nossa vida dentro dessas verdades que nos desafiam, tanto mim, desafiam todos nós. Peço ao Senhor um altar aceso na vida do teu povo, meu Deus. Uma relação viva com o Senhor. Eu quero, Daniel.